Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça, continuando a nossa terceira e última hora. Hoje, segunda-feira, 27 de novembro de 2023. Você, ouvinte, pode participar pelo WhatsApp 61 99975 8140. E as boas-vindas a você também, que além do FM 104,7, nos acompanha ao vivo com imagens do estúdio pelo YouTube da Rádio Justiça, 10h19. Revista Justiça. Debate. Com a população idosa crescendo no Brasil, vamos debater a necessidade da disciplina Direito da Pessoa Idosa constar nas grades dos cursos de Direito. Por isso, estamos aqui com dois convidados. Começo com a doutora Cíntia Carvalho, ela que é delegada da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por orientação sexual ou contra a pessoa idosa ou com deficiência, o DECRIM. Doutora Cíntia, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia, Mauro, bom dia, ouvintes e telespectadores. Também está conosco o doutor Mauro Freitas, advogado, especialista em direito da pessoa idosa, presidente da Associação Brasileira do Cidadão Sênior e advogado. Doutor Mauro, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia, doutora Cíntia, é um prazer estar aqui, bom dia aos ouvintes também. Já vou começar com o senhor mesmo, doutor Mauro. Qual é a necessidade de termos a inclusão dessa disciplina, o direito da pessoa idosa? Ela já existe hoje nas grades dos cursos do direito? Ela é obrigatória ou não? Sérgio, a necessidade que nós estamos percebendo, ainda mais para quem milita na área, é o desconhecimento da própria classe de advogados a respeito de algumas especificidades com relação ao tratamento de casos em que envolva a pessoa idosa. Essa é a grande dificuldade. Existe uma necessidade no Brasil de desenvolvimento da cultura gerontológica e ela ainda não foi introjetada na nossa sociedade a ponto das pessoas entenderem. E a doutora Cíntia depois vai poder até complementar com a experiência dela em delegacia, que quando se trata de um caso envolvendo pessoa idosa, não é um caso semelhante a um outro envolvendo pessoas de idades diversas ou sendo mais jovens. Por exemplo, casos de protetivos, quando tem que tirar alguém de casa, afastar alguém que agride, tudo isso leva a uma dificuldade de raciocínio e de solução. E a gente não tem esse preparo na faculdade. Existem, sim, algumas cadeiras do direito em que a gente percebe que há ali alguma discussão transversal, como a gente vai conversar depois, que trata também do caso da pessoa que já está com 60 anos ou mais, que aqui no Brasil é considerada pessoa idosa. Mas não existe no direito, nas faculdades, uma cadeira específica, isso como um currículo obrigatório. E chama atenção, e isso aqui ninguém tem a verdade, mas é um debate em cima de fatos que a gente vem observando, que o desconhecimento dos operadores do direito está gerando uma dificuldade muito grande para quem precisa da orientação e quem precisa orientar. Eu mesmo que faço consultas até online, me surpreendo com a quantidade de advogados que entram em contato comigo para saber como lidar com casos específicos envolvendo pessoa idosa com violência financeira, violência de toda a ordem, e também direito de herança, alguma coisa, casamentos, se pode ou não. Há uma dúvida muito grande, primeiro, a partir de quando a pessoa é idosa. Não bastasse isso, também como lidar com esses casos, quanto que se aplica o direito penal geral, quanto se aplica o tipo penal previsto de forma específica numa parte final do Estatuto da Pessoa Idosa. Hoje se fala de etarismo, por exemplo, Então as pessoas estão descobrindo essa questão, esse preconceito, mas aí tem uma dúvida se etarismo é crime e se é crime a partir de quando ou se é para todo mundo, porque etarismo é um preconceito contra a idade, E é crime ou não é? Na verdade, ele é crime para quem tem 60 anos e está previsto no Estatuto da Pessoa Idosa. Agora, o etarismo, por exemplo, entre um adulto de 45 anos que pode gerar algum tipo de depreciação de uma pessoa porque é mais jovem, por exemplo, no ambiente de trabalho, isso pode até gerar difamação, injúria, alguma outra característica. Agora, não o crime em si, porque o crime está previsto no Estatuto da Pessoa Idosa. É o que diz respeito ao preconceito da idade, mas somado ao fato de que a pessoa tem 60 anos ou mais e ela está abrigada por uma lei específica do Estatuto da Pessoa Idosa. 60 anos ou mais já é idoso? Sim, aqui para o Brasil, para nossos conceitos, sim.
Doutora Cíntia, conte para o nosso ouvinte qual é a sua opinião sobre a obrigatoriedade de termos essa disciplina, direito da pessoa idosa. Bom, a obrigatoriedade ela já existe e já existe numa resolução do Conselho Superior do MEC para os cursos superiores de direito desde 2018 e foi inclusive aprimorado em 2021. Agora, essa obrigação, que é uma resolução que obriga a grade curricular dos cursos, a gente tem que ver como que ela é tratada e se ela é realmente cumprida nos cursos. Como o doutor Mauro acabou de dizer, é muito comum, principalmente advogados que chegam à delegacia, a DECRIM, a delegacia ao qual eu trabalho, eles têm completamente dúvidas. E são advogados que atuam na área. Dúvidas em relação a procedimentos cíveis, em relação a procedimentos administrativos, não apenas em relação a procedimentos criminais. E o que acontece? A gente tem que não só colocar essa disciplina como obrigatória, mesmo porque em 2030 a gente vai ser o 5º país do mundo com mais pessoas idosas. 2030. Tá aí, já está aí. Já está aí. E aí, o que acontece? Nós temos que nos preparar para receber todo esse contingente. Gente, o envelhecimento é uma coisa excelente. Nós estamos vivendo mais, procurando com qualidade de vida. Muitas pessoas agora, ontem eu participei de uma caminhada com o grupo Filhas da Mãe, que é um grupo dedicado a prestar apoio às pessoas com demências na família. E aí a gente estava falando, muitas pessoas lá presentes estão vivendo mais tempo aposentadas do que trabalhando. Então, isso é um motivo para a gente comemorar. Mas o Estado, a sociedade, a gente tem que se preparar. Mas se preparar como, Sérgio? A gente tem que nos preparar com educação na universidade, não apenas para os cursos de direito. Arquitetura, engenharia. A gente tem que pensar em construir casas em que eu posso ter uma dificuldade de andar. Eu posso ter uma dificuldade sensitiva à noite para eu iluminar os ambientes, tapetes dentro de casa. Eu tenho que pensar toda uma estrutura. Isso é arquitetura dentro de casa. Imagina na cidade. Como é que a gente vai andar por aí se a gente tem algumas dificuldades de locomoção em relação a isso? O urbanismo tem que pensar, o transporte público. Então, são disciplinas transversais. E, doutor Mauro, o senhor falou que é sempre procurado pelos advogados, né, que até atuam já no direito de família e outras causas. O que o senhor pode esclarecer sobre as principais dúvidas para o nosso ouvinte? Qual é a primeira dúvida assim, mais recorrente? Eu tenho percebido que muitas pessoas estão envelhecendo sem um suporte familiar, por exemplo. Então, é natural que eles se valham de profissionais do direito para, às vezes, até uma alta de um hospital. Uma pessoa que vive sozinha, não tem parente, se ele for internado e tiver com alguma dificuldade, ele vai precisar de alguém. Né? E geralmente essas pessoas ligam para os advogados. É interessante, porque tem alguma outra ação, alguma outra causa, né, que eles já estão acostumados e tem alguma confiança em termos de processos envolvendo toda a ordem, né? E aí essas pessoas elas ficam na dúvida, porque acabam que alguns advogados querem ajudar, e aí fazem o papel de ser curadores dessas pessoas. Mas só que eu percebo que eles não sabem quais são as vantagens e desvantagens de ser curador e responsabilidade. Então, às vezes, ligam para saber, por exemplo, eu soube de um caso de um senhor de São Paulo que demenciou, foi parar no hospital, depois quando ele conseguiu a curatela, ele variava na demenciação e capacidade de se manifestar, se descobriu que ele tinha muitos bens dentro de casa guardados até em cofre. Então, qual é a questão toda, né, envolvendo isso? Porque aí tem cuidadores também, tem enfermeiros, tem todo um entra e sai na casa, né? Então, a pessoa, olha, Mauro, o que eu faço em relação a isso? Aí a gente tem que ter aquelas experiências assim, tudo que o idoso está se manifestando, né, se ele tem capacidade, a gente recomenda, olha, vai no cartório, busca um atestado que ela está em condições de se manifestar, que está tudo bem, faz um ato notarial para determinadas condições, né? Se vai ser curador, que leia bem o que é esse papel, porque vai ter que prestar conta junto ao juiz, Ministério Público.
Então, são algumas orientações de reflexo também com relação à família, que às vezes abandona. Aí tem dúvida, por exemplo, se uma pessoa que abandona hoje o pai, está morando em outro estado, precisa realmente dar assistência, já que esse pai foi sempre ausente, violento contra essa pessoa. Então, são alguns aspectos que não têm, né, doutora Cíntia, uma resposta imediata. Até porque a gente é obrigado, e a experiência e uma ideia de cultura gerontológica, como eu estou falando, ela é importante para a gente fazer uma leitura da situação para tentar aplicar não o que a lei simplesmente diz, mas o que a lei diz e o que é mais conveniente para aquela situação. Porque nem sempre nós vamos aplicar a mesma regra para as mesmas situações. Depende muito, depende se uma pessoa tem condições ou não financeiras, se ela mora sozinha ou não, se ela tem um parente próximo que tem problema de droga, álcool, né? São vários fatores bastante complexos, né? Então, também orientar brigas entre filhos, se levam um parente para uma instituição de longa permanência ou não, se isso é direito ou não, se eu posso exigir ou não. Então, não tem uma resposta assim imediata. Então, a gente vem debatendo com os colegas, mostrando para eles que a ansiedade deles não é própria só do desconhecimento, mas da complexidade que esses casos envolvendo pessoa idosa exigem. Então, só a experiência é que vai levar as pessoas a perceberem isso. E se nós não começarmos, né, como a gente está aqui iniciando nossa conversa, de uma cultura, de um debate no campo acadêmico e específico, e eu digo hoje específico, além do já esperado transacional, uma relação entre as cadeiras, né? Uma específica, porque realmente, como a gente estava falando aqui, o Brasil está envelhecendo. Então, o que era, de repente, um desejo de ter um conhecimento complementar ou suplementar em relação a algo, agora vai ser específico. Porque todo dia nós temos questões envolvendo um fato em que nós não estamos preparados para resolver imediatamente. Como eu enfrentei agora com o meu pai, mesmo em Porto Alegre, em que o condomínio fez uma assembleia. Quem é que é idoso com mais de 80 que vai numa assembleia? Aí eles resolveram acabar com todos os porteiros, colocar 2 portarias automáticas com atendimento online remoto. Imagina um idoso de 85 anos tendo que subir um lance de escada sem a ajuda de um porteiro. Claro que é direito ou não, nós temos que discutir. Ele estava lá há 15 anos morando. Posso tirar ou não um porteiro? Posso mexer ou não na mobilidade urbana? Né? Tudo isso são coisas que a gente vai ter que discutir. Quem é que entra? A quem ele se socorre? É Ministério Público? É Conselho da Pessoa Idosa? É Prefeitura da cidade? É um CRAS, um CREAS? Nós temos que saber todo esse arcabouço, como é que a gente pode atuar. E como é que ficou essa situação, seu pai? Fiquei até curioso agora. Pois é, interessante. Nesse caso, acabou prevalecendo o desejo da maioria do edifício, na ata, e aí eu vejo que, nesse caso, se aplicou a lei, mas não uma cultura gerontológica. Ou seja, se sobrepôs a uma condição humana o desejo de alguns, em termos de economia financeira, simplesmente, desconsiderando absolutamente a condição de envelhecimento da pessoa. Né? Então, valeu. É aquele negócio. E por isso é que a doutora Cíntia vem também propondo alteração no estatuto, em alguns aspectos, né, envolvendo o direito da pessoa idosa, porque nós vamos ter que rever o próprio estatuto da pessoa idosa em cima de fatos que a gente está amadurecendo. Né? Por exemplo, uma sociedade que vai envelhecendo, a abertura e fechamento de um semáforo ele é diferente de uma sociedade de jovens. É ou não é? Mas isso é uma questão que a gente vai aprendendo. A altura de um paralelepípedo, alguma coisa assim, ou de uma meio-fio de calçada, também é algo que a gente tem que pensar. Se a gente for num local em que moram pessoas idosas, a gente pode perceber que se houver, né, o estudo em uma cultura gerontológica, numa arquitetura, eles vão fazer tudo rebaixado. Mas nós temos esses lugares, assim, por exemplo, há pouco tempo eu estive em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Lá, por uma questão de cultura, né, até porque paravam charretes, etc e tal, né, o meio-fio é quase meio metro. Ou seja, uma pessoa idosa não pode andar pela cidade. Então, o que nós vamos fazer? Né, e, nesse caso,
ainda que a lei dissesse que a Assembleia é soberana, etc. e tal, que a maioria do condomínio tem direito a fazer uma mudança, eles simplesmente excluíram as pessoas idosas da sua própria moradia. O resultado foi esse. Mas a lei deu guarida. Por quê? Porque não há raciocínio, pensamento prévio e experiência a respeito do envelhecimento como algo preponderante numa decisão dessa. Já temos a necessidade de aperfeiçoar o Estatuto do Idoso, né, doutora Cíntia? Exatamente. E esse exemplo que o Dr. Mauro trouxe traz para a gente uma mudança de paradigma de culturas. O que eu digo disso? A gente tem uma cultura da violência e a gente tem que passar para a cultura do cuidado. O cuidado, ele não é assistência social, ele não é ajuda. Cuidado é a gente passar dos princípios de um individualismo exacerbado, de uma sociedade capitalista, que a gente só preocupa com a produtividade, que a gente só preocupa que eu não tenho tempo para conversar com as pessoas, para cultivar minhas relações, eu só preciso acumular, ganhar dinheiro, ter eficiência aí nesse condomínio, porque afinal de contas, né, a gente precisa reduzir os custos e as outras pessoas. Então a gente tem que passar dessa cultura do individualismo e que gera a violência, porque a violência gera o quê? Ela vem de quê? Da desigualdade. Não só da desigualdade econômica, social, mas a desigualdade de oportunidades na obtenção de bens. O tempo das pessoas é diferente. Como o Dr. Mauro até falou, o tempo de uma pessoa idosa é diferente do tempo de uma pessoa madura e que é diferente do tempo de uma criança. A gente tem muitas diferenças na sociedade e nós precisamos de todo mundo. A sociedade ela é composta de pessoas, crianças, adolescentes, maduros e pessoas idosas, e cada um tem o seu papel. E essa ideia que a gente tem que fazer uma mudança do paradigma dessa cultura individualista para a cultura do cuidado. E cada um tem que cuidar um dos outros. Nessa experiência que ele trouxe aí de Porto Alegre, a gente tem lá no Conselho Distrital das Pessoas Idosas e de tudo que a gente participa, a gente vem discutindo sobre os condomínios que têm que consideram a pessoa idosa. Como seria isso? Já em outros países como a Holanda, Países Baixos agora, né? O que acontece? Lá, eles já têm um enfermeiro que está 24 horas conectado àquele condomínio. O porteiro e todo mundo que precisar, porque quando a população vai aumentando de pessoas idosas, então se você tem um mal súbito na sua casa, você mora sozinho, um vizinho conhece, já existe um enfermeiro que fica de plantão para atender aquela pessoa. Ao contrário da experiência que a gente está tendo lá em Porto Alegre, lá com o Dr. Mauro. A gente pensar, o Estado, aí isso vem da competência de todo mundo, não só do governo federal, por meio do Estatuto da Pessoa Idosa, porque é uma competência comum dos municípios, do Estado e também da Federação da União. E não adianta nada, o Estatuto da Pessoa Idosa, ele é de 2003, ele acabou de fazer 20 anos. A gente até participou de várias comemorações, né, doutor Mauro, lá na Câmara, mas o que adianta a gente comemorar uma lei em abstrato se a gente não dá efetividade a essa lei? Quinta-feira agora, eu vou inclusive a uma audiência pública para a gente discutir aquele projeto de lei que eu escrevi para a senadora Simone Tebet, para a gente considerar a violência doméstica, para a gente aplicar os mesmos mecanismos e da rapidez e da agilidade da Lei Maria da Penha aos idosos também homens. Porque a Lei Maria da Penha, óbvio, só se aplica às mulheres. Mas eu não estou dizendo para aplicar a Lei Maria da Penha aos homens. Não, mas é em situações de violência doméstica, que a violência praticada contra as pessoas idosas, como a gente fez várias operações na delegacia, a gente verifica que ela é praticada pelos cuidadores, pelos familiares, e aí a gente tem uma relação muito complicada, Sérgio. Por quê? A gente tem a questão desse individualismo que eu estava falando para você, e o Dr. Mauro também complementou, que é o quê? A gente vai ficando sozinho ao longo do nosso envelhecimento.
A isso também eu chamo e convido aos ouvintes a gente pensar no nosso coração, assim, quem que eu estou cultivando na minha rede de amizades. Se eu precisar de alguém, eu, por exemplo, não tenho filhos, mas como que eu vou planejar o meu envelhecimento? Não só financeiro. Financeiro é importante, patrimonial é importante, mas sim como rede de apoio e suporte. Eu preciso ser uma pessoa também que cuida das outras pessoas, para quê? Para ter a dádiva. O princípio daquele, do antropólogo muito famoso, do Marcel Mauss, que é a dádiva do cuidado. E a gente precisa começar a refletir hoje. Quem são as pessoas que vão ficar comigo no futuro? E isso é uma mudança de paradigma. Será que se eu tiver aquela ideia de produzir, não cultivar meus amigos, não cultivar minhas relações pessoais, como que eu vou fazer para viver depois que eu me aposentar? Sim. Doutor Mauro, vamos ainda continuar, né, nessas diferenças de tratamento do direito para a pessoa até que ela chegue, passou de 60 anos, já é idoso. Mas o que mais as pessoas te procuram, os advogados procuram com informações? Dúvidas, né? Sérgio, complementando aqui a fala também da doutora Cíntia, é interessante, né? Acumular riqueza é a solução para o envelhecimento? Eu tenho percebido, eu não tenho a resposta exatamente assim, acadêmica de estudo, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho de prática. Eu já tenho uma dúvida muito grande, colocaria numa discussão, se a pessoa acumular dinheiro e envelhecer é uma condição mais segura do que envelhecer sem tanto dinheiro assim. O que eu tenho visto de assédio financeiro e problemas de violência envolvendo pessoas que têm uma boa aposentadoria ou têm um bom patrimônio, me leva a crer que realmente o caminho é totalmente equivocado. O caminho que é correto, que a doutora Cíntia estava antecipando, e aí não é um discurso que para alguns pode parecer piegas, etc e tal, mas família é ainda o suporte básico para um envelhecimento mais saudável e feliz. E onde entraria, nesse caso, a disciplina do direito do idoso? Pois é, isso é interessante que nós estamos vendo o seguinte. Quando eu falo do direito da pessoa idosa, eu não estou dizendo só o operador de direito. Eu estou falando uma pessoa que foi ser delegada, uma pessoa que foi para o Ministério Público, alguém que foi ser juiz, né? Pessoas também que vão atuar nos serviços públicos, no atendimento primário, né? Então a gente percebe que o curso de Direito, né, por ser tão difundido no Brasil e até como primeira plataforma para alguém que quer fazer concurso, né, e nós temos servidores públicos e o público vai ser idoso, então é lógico que esse público vai ter que ter uma qualificação necessária de atendimento do público envelhecido. E nós não temos hoje. Né, eu estava me lembrando que nós fizemos um seminário, um congresso no Rio Grande do Sul, bem interessante, lá em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral. O tema era o voto da pessoa idosa como instrumento, né, de impacto nas políticas públicas nacional. Então isso foi muito interessante, porque realmente o envolvimento da sociedade, com a sua experiência, inclusive, de própria pessoa que envelheceu, né, que isso é uma sorte, né, mas também é uma experiência que a pessoa não tem muito tempo para deixar de legado, se não tiver essa preocupação. Então a gente perde esse material se a gente não fizer um debate mais amplo na sociedade. E a melhor coisa que a gente pode ter é o envolvimento da pessoa idosa, tanto no processo democrático, né, como também as pessoas, né, eu estou com 57 anos, sou advogado, estou percebendo essa necessidade. É o legado que eu quero dar. É o que eu venho falando, gente, está na hora da gente fortalecer o debate sobre o direito da pessoa idosa nos campos acadêmicos, porque isso vai refletir diretamente na vida social. E a importância, ela é básica, porque se nós não tivermos uma cultura gerontológica do que vem em primeiro lugar para uma sociedade que tem uma pirâmide que está absolutamente em direção à inversão, ou seja, nós não temos mais uma base de fecundidade que sustente uma pirâmide, cada vez mais nós estamos tendo menos filhos e cada vez mais nós estamos vivendo mais. Né? E nós estamos agora, então, com uma base muito pequena de substituição dessas pessoas, que vai impactar em todos os campos. Então, quando a gente fala
em um direito da pessoa idosa, advogados, futuros operadores do direito com base nesse conhecimento, é importante porque essas pessoas vão para diversos setores da sociedade. Então, eles vão ter que estar preparados. Né? Hoje, a questão gerontológica, o estudo do direito da pessoa idosa, deveria ser uma das primeiras cadeiras de maior atenção para todo servidor público. Não há como atender uma população de 25% da população idosa, em breve, como a gente estava falando, sem um entendimento de que a pessoa tem direitos, mas às vezes a gente não consegue aplicar. Como é que eu vou aplicar uma medida protetiva se eu não tenho para onde encaminhar essa pessoa? Mas por que não tem lugar para encaminhar? Porque não existe conhecimento da pessoa que faz a gestão pública. Ele não bota isso em prioridade. Em Brasília, nós temos filas de pessoas querendo ter um abrigo residencial para a pessoa idosa. E nós não temos. E nós não temos uma cultura de fomentar os conselhos da pessoa idosa, nós não temos uma cultura de levar isso a debate, tirar as pessoas de casa, ter centro-dias para as pessoas poderem trabalhar. Tudo isso é uma decorrência de uma falta de debate. Então, claro que a educação, né, a intergeracionalidade, a educação cultural e de respeito desde da infância, adolescência, isso é básico e importante. Mas o debate a respeito da aplicação dos direitos da pessoa idosa e os seus reflexos no bem-estar e até nos impactos, por exemplo, um idoso mal cuidado, né, até com uma falta de hidratação, ele pode ter confusões mentais, cair, bater com a cabeça, e isso vai impactar na sobrecarga da saúde pública. Então, são determinadas coisas que, se nós não deixarmos preparado para que a pessoa possa ter um envelhecimento digno e saudável, a pessoa vai cair na rua, vai tropeçar em raiz de árvore, vai cair em buraco, vai sofrer violência de toda a ordem, não vai ter, né, o transporte público adequado, vai ter dificuldade para subir, se subir vai cair, e se cair não cair, vai cair na hora de descer. Não tem gente no comércio que tenha paciência para atender com a pessoa que é idosa também. Uma coisa é atender um rapaz de 20 anos. Outra coisa é um senhor que está escolhendo alguma coisa lá e tem um outro critério de visão, de escolha. Então, tudo isso vai impactar. E vai ter que passar pelo campo universidade, onde é exatamente o local mais adequado para um debate. Deixa eu trazer até um ponto diferente que chegou aqui a pergunta do Dr. Edilson Barbosa. Ele é presidente do Movimento Orgulho Autista Brasil. Ele pergunta para a senhora: como estão as denúncias contra a violência às pessoas idosas autistas? Tem chegado ocorrências também na DECRIM? Bom, as pessoas do espectro autista têm aumentado, sim, o número de ocorrências, mas ainda é muito tímido pela representatividade. Independentemente da idade. Porque também muitas pessoas têm essa construção de que as pessoas não se veem como vítimas. E como assim? Como, por exemplo, ela sofre uma discriminação e pela essa condição dela do espectro autista, ela, tudo bem, eu estava esperando esse comportamento das pessoas. Agora as pessoas estão tendo uma visão melhor sobre o capacitismo. O que é o capacitismo? É a discriminação contra as pessoas com deficiência. As pessoas do espectro autistas são sim consideradas por lei federal como pessoas com deficiência e têm todos os direitos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, inclusive da convenção que foi recebida pela nossa Constituição, uma das primeiras, como emenda constitucional. Ou seja, a gente legalmente, a gente já tem todos os instrumentos para considerar, sim, as pessoas com deficiências como prioridade na nossa atuação, mas, na prática, ainda falta também a mudança dessa ideia para a cultura do cuidado. Pessoas, Sérgio, são diferentes. Eu sou diferente de você, sou diferente do Dr. Mauro. Todo mundo tem habilidades e também tem deficiências. E a gente tem que considerar que a diversidade é que faz a riqueza da nossa sociedade. E a gente tem que entender o tempo das pessoas e as diferenças. Deficiência é a gente achar que todo mundo não tem nenhuma habilidade.
para contribuir. E não, somos todos diversos, não existem pessoas iguais. E essa questão que o doutor estava falando, dos cursos de direito, acho isso fundamental, porque a gente esquece que muitos profissionais do direito, bacharéis em direitos, vão para o Poder Legislativo. E o Poder Legislativo é um celeiro de ideias para a gente trazer e discutir. Tudo isso que a gente está falando não existe pronto. A gente está numa sociedade em envelhecimento. O Brasil nunca atingiu essa condição. Então, as soluções, como disse o próprio Dr. Mauro, elas não estão prontas. Elas precisam ser gestadas, elas precisam ser discutidas, elas precisam ser praticadas. E isso que eu falo, até lá na Decrim, a gente estabelece um novo tipo de investigação. Mas como assim? Como é que eu vou investigar um crime de roubo e um crime de violência patrimonial contra a pessoa idosa, onde que a gente tem várias relações de afeto envolvido? Você acha que a pessoa idosa, ela não gosta daquele cuidador que às vezes explora ele patrimonialmente, mas é a única pessoa que está ali para conversar? E aí você acha que essa pessoa ela vai contar tudo para a autoridade policial, o que se passa de verdade? Então, a gente tem que ter uma outra abordagem. E esses conhecimentos a gente tem que adquirir na universidade, em estágios. Por exemplo, a gente não recebe, eu acho que seria muito interessante a gente fazer convênios da Polícia Civil do Distrito Federal com universidades, para que os alunos e estudantes do direito passassem pelo menos uma semana comigo. Para olha assim, vamos ver como é que funcionam as coisas na prática. A realidade, né? Exato. Doutor Mauro, fico naquela dúvida, né? Temos que ter esta disciplina de forma obrigatória, mas e os professores? Temos professores para dar conta? Pois é, a gente imagina que no primeiro momento vão ser as pessoas que já atuam hoje com o direito de família, né? Que tem alguma afinidade maior. Depois o pessoal também que está se dedicando hoje à mediação, né? Isso é interessante porque a mediação ela vem sendo chamada a atenção como uma melhor prática em relação a qualquer conflito envolvendo pessoa idosa. No direito de família, a gente tem princípios como da manutenção dos laços familiares, né, dos vínculos, e tem também o princípio da solidariedade. Então, isso é básico para qualquer tipo de conciliação e que a gente tente acomodar aquela pessoa idosa dentro de um contexto familiar. E ele não é fácil. A mediação nesse ambiente, já até recomendado pelo CNJ, né, o próprio, também o Conselho Nacional do Idoso também pediu para que o CNJ tivesse atenção com relação a isso. A gente gostaria, né, sempre chamar a atenção de que qualquer conflito envolvendo pessoa idosa tente uma conciliação com a família, até processos envolvendo pessoa que não tem tanto tempo, né, a pessoa idosa, apesar da prioridade no andamento dos processos, o fato é que o processo é lento no Brasil. Então, nós não temos como dar prioridade àquilo que não tem como dar prioridade. O fato é esse, né? Então, a gente vem instigando que as pessoas busquem a conciliação. E essas pessoas, elas vão ter que ser formadas e rápido. Infelizmente, é a condição que nós estamos no Brasil em razão desse envelhecimento acelerado, que nós estamos fazendo um processo aqui no Brasil, dizem, né, os estudiosos, que em 30 anos nós estamos fazendo o mesmo processo e chegando na mesma condição que uma Europa levou 100, 110 anos num processo de envelhecimento Sim. e de preparação, inclusive com enriquecimento prévio, coisa que não aconteceu no Brasil. Então, essa conciliação e essa matéria, ela vai ter que entrar, sim, num debate, num amadurecimento, como está acontecendo com o Estatuto, com a jurisprudência. Estamos fazendo 20 anos o Estatuto da Pessoa Idosa. Precisa atualizar. Precisa atualizar, ser revista e a gente agora perceber, não só com base numa reflexão teórica, né, mas nós estamos vivendo hoje condições que estão nos dando ferramentas para, como a doutora Cíntia falou, né, criar o POP, né, aqui em Brasília. O que é o POP? O POP, ela vai explicar, mas é uma estrutura que foi criada aqui em base exatamente na experiência, né, de fazer com que um inquérito policial não tenha o mesmo encaminhamento, né, quando tem uma pessoa idosa que precisa de cuidados e de manejo daquela situação de forma especial. Antes de passar a bola para a senhora, gostaria então de fazer uma ligação, né, desse POP
E uma operação que a senhora está envolvida muito bem, que é a Operação Senex. Exato. Primeiro, POP é o procedimento operacional padrão que a gente traduz esse conhecimento para essa cultura do cuidado em medidas práticas. Dessa investigação que a gente fala, uma investigação que se preocupa, claro, em prender os agressores, mas primeiro, antes de tudo e mais importante, cuidar das vítimas. Porque em qualquer outra investigação, a natureza do nosso processo penal, a vítima não tem muito protagonismo. E nas pessoas idosas, e nas pessoas vulneráveis, as pessoas com deficiência, as pessoas negras que sofrem racismo, é uma dor muito grande. Então, a gente tem que olhar sim para as vítimas. Eu acho muito mais importante, mas não que a gente não vá responder adequadamente com punições de reclusão, reparações civis e administrativas. Então, esse POP é uma normativa que a gente escreveu, a DECRIM, junto com a Corregedoria, para a gente difundir as boas práticas da nossa delegacia, que é especializada, para as outras delegacias aqui do Distrito Federal e outras delegacias de outros estados que, inclusive, já também adotaram essas medidas. E essa Operação Senex, eu passei assim por cima, vendo as notícias. Como é que pode, né? O que acontece? Explica para o nosso ouvinte o que esses idosos sozinhos acabam sendo sujeitos. O que acontece? Essa Operação Senex teve como vítimas 2 idosos nonagenários. Um de 97 anos e outro de 95 anos que eles não tiveram filhos. E aí, eles só têm sobrinhos distantes. E os sobrinhos, não necessariamente, eles são obrigados por lei ao cuidado das pessoas idosas. E aí, mas tem essa relação distante, todo mundo tem a sua vida. E o que acontece? Dentro de casa, eles tiveram funcionários a vida toda. E esses funcionários, eles prestaram apoio, serviços, e há algum tempo, como eles são servidores públicos com alto poder aquisitivo e altos salários, muito bons os salários, as pessoas começaram a explorar. A relação de afeto, ela começou a se confundir com exploração. Por quê? Ao longo do tempo, as pessoas vão perdendo a autonomia e discernimento, né? E a independência. E aí, o que acontece? Aí, os sobrinhos intervieram na situação, procuraram a gente fez exames, a gente usou até um método que é referenciado aqui pelo Conselho de Demências, que a gente chama de MOCA, que é uma bateria de exames para a gente avaliar se a pessoa tem condições de entender os valores monetários. E o que acontece? O que estava acontecendo nessa casa? Uma faxina estava custando R$5.000. R$5.000. Serviços de motorista custavam R$70.000. E são vários cheques. E o que a gente comprovou com os exames periciais, até do Dr. Otávio, que é o nosso perito gerontólogo da PCDF, que essas pessoas idosas, elas não tinham, apesar, às vezes a gente, do dia a dia, a gente, não, meu pai tá autônomo, tá conversando direitinho, mas só que essa perda cognitiva, ela é sutil em relação aos valores monetários. E aí a gente perde a noção de qual que é a diferença entre 1 e 1 milhão. E nisso, eles tiveram um prejuízo de mais de R$2 milhões. Era uma quadrilha? A gente pode dizer, a gente ainda está investigando, mas sim uma associação em de que todo mundo aproveitava essa boquinha que eles tinham. E é muito triste. E isso é bastante comum, Sérgio, infelizmente. Mas para quê? E como que a gente pode ter acesso a essas informações à polícia? Se não fosse as sobrinhas, como que a gente ia descobrir isso? Então, eu até faço um apelo aos ouvintes, né? O que acontece? Se vocês têm pessoas idosas na família de vocês, fiquem ligados, sempre visitem. E o que acontece? Não faça aquela visita de 5 minutos.
sabe? Aquela visita que, tô ali para ver como é que é. Converse no dia a dia. Não vai lá só fazer a foto para colocar na rede social, né? Exato. Converse no dia a dia, pergunte como está se sentindo. Às vezes passe o dia, a noite, porque são nesses períodos que a gente consegue identificar algum tipo de violência. Os cuidadores, eles são muito importantes. Inclusive, para muita gente que está pensando em se especializar, essa área da gerontologia é bastante promissora. Eu falei para vocês que a gente vai ser o 5º país no mundo com mais pessoas idosas e Brasília vai ser o primeiro estado em atingir. E aqui a gente tem muitas pessoas com alta renda, então essa área é bastante promissora. Mais uma coisa é a gente ser um bom profissional e nos preparar para isso. Outra coisa é a gente ser bandido, né? Doutor Mauro, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas ainda tem um minutinho para o senhor falando sobre essa questão. Quero agradecer ao doutor Mauro Freitas, advogado especialista em direito da pessoa idosa, presidente da Associação Brasileira do Cidadão Sênior. Qual o recado final que o senhor deixa para o nosso ouvinte sobre esse tema que futuramente vamos trazer de volta à pauta? Nós estamos nessa caminhada mesmo, Sérgio, levando ao debate, tentando conscientizar da importância de um estudo um pouco mais aprofundado nisso, de profissionais que vão estar à frente, né, dessas relações envolvendo pessoa idosa. Em todas as faculdades, como a doutora Cíntia falou, mas na área do direito, e a parte que me toca mais, né, até por gerar, né, a necessidade de soluções em todas as áreas, seja consumidor, plano de saúde, né, a questão trabalhista também, que é uma questão que está cada vez mais aí agravando. Então, tudo isso, né, nos leva a crer que esse trabalho que eu venho agora batendo, dizendo da necessidade de curso específico de direito da pessoa idosa nas faculdades, é essencial para um país que está com essa projeção de ser o 5º maior número, né, de idosos dentro do mesmo país, que realmente as projeções levam a crer. Então nós vamos precisar de um país preparado para que as pessoas tenham uma vida digna, né, ativa e saudável. Muito obrigado por estar conosco, doutor Mauro. Eu que agradeço, Sérgio. Obrigado. Doutora Cíntia Carvalho, delegada da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou contra a pessoa idosa e com deficiência, o DECRIM. Obrigado por estar conosco e qual a sua consideração final? Bom, a consideração final é convidar aos ouvintes e da área jurídica, de todas as outras áreas, a gente refletir como que a gente pode, na nossa atuação profissional e na nossa atuação individual como pessoa, para a gente, planejar o nosso próprio envelhecimento, cultivar nossas relações. Como disse o doutor Mauro, às vezes dinheiro pode se tornar um problema, muito dinheiro. E também convidar vocês a começar a observar a sociedade, a fazer o cuidado das outras pessoas. Tem um vizinho que precisa de ajuda, de auxílio, gente, custa nada. Porque a gente vive em sociedade, a gente tem que mudar esse paradigma do individualismo para trazer a sociedade cada vez mais unida. E o acesso ao DECRIM, como é feito? Bom, a delegacia da DECRIM, ela fica lá no Sudoeste. Ela funciona de meio-dia às 7 horas, de segunda a sexta. Mas a gente tem um plano para que ela funcione 24 horas. Mas isso também depende de quê? Cursos, obrigatoriedade do direito da pessoa idosa nos cursos para que os gestores possam nos ajudar. Mas estamos em planejamento. E se você tiver alguma denúncia, pode ligar no 197, que a denúncia chega até a gente. E se o crime acontecer no horário que a delegacia estiver fechada, vocês podem procurar qualquer delegacia de plantão da Polícia Civil do Distrito Federal. Muito obrigado aos nossos convidados. Já fica aqui o convite para futuramente tratarmos de novo dessa pauta. 11h02, o Revista Justiça fica por aqui. Quem está chegando agora é a Ariana Fonseca com pauta musical. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível também no YouTube da Rádio e TV Justiça. Um grande abraço e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.